A você, amigo conectado no Jornal Zenorte, muito boa tarde. Agora são 3 horas e 34 minutos e nós falamos ao vivo dos estúdios do Jornal Zenorte. Hoje, recebendo presença muito especial aqui, o deputado federal por Sorocaba, Vitor Lippe, do PSDB. Deputado, boa tarde, muito obrigado pela presença. Obrigado, Lincoln. Quero aproveitar para cumprimentar todos aqueles que estão acompanhando a gente aqui nessa transmissão do Zenorte, cumprimentar toda a equipe do Zenorte, aqui o Fernando, a Ângela, agradecer o carinho, né? Porque eu cheguei aqui, tinha biscoitinho, tinha um cafezinho. O pessoal trata bem. Isso é muito bacana, né? Então eu queria agradecer esse carinho de vocês, aproveitar para agradecer também os mais de 120 mil votos que nós tivemos aqui na região de Sorocaba, metade deles aqui mesmo em Sorocaba. Enfim, dizer que eu estou muito feliz por poder continuar representando e muito honrado por estar podendo representar Sorocaba e região lá no Congresso Nacional. Os desafios são muitos, né? Então... É verdade, o período que se avizinha aí para o Congresso Nacional, você, amigo, que está acompanhando aí as suas redes sociais, seus relacionamentos, às vezes até o almoço de família, né? Já tem pessoal brigando. Fazia tempo que a gente não viu um negócio tão polarizado, né? Tá uma coisa de futebol na política, né? Aquele clima de futebol. É verdade. E o deputado Vitor Lippe, ele vai enfrentar tudo isso lá em Brasília, dentro do Congresso Nacional. A gente já vai falar sobre isso. Só queria primeiro agradecer a você que nos assiste, pedir que sempre que curta, compartilhe esses vídeos. É importante para as redes sociais do Zenorte, para que mais pessoas tenham acesso à informação, tenham acesso a esse conteúdo. Prefeito, para a gente começar a nossa conversa, eleições 2018, foi uma correria, né? O senhor já conseguiu descansar ou ainda... Aliás, eu chamei prefeito aqui porque o Vitor Lippe, 2 vezes prefeito de Sorocaba e já indo agora para o primeiro mandato como deputado federal, vai para o segundo mandato. Deu para descansar? Ainda não. Na verdade, eu não parei nem um dia, porque a eleição terminou, a eleição em que nós conseguimos... a reeleição terminou no domingo. Na segunda eu já fui para Brasília, trabalhei o dia inteiro aqui, porque nós tínhamos vários assuntos para resolver em Brasília. Já viajei na segunda de madrugada para Brasília, trabalhei lá até quinta-feira à noite, voltei na sexta, que foi muito intenso, sábado também, e não paramos nenhum minuto, na verdade nem um dia. E nós estamos agora enfrentando o segundo turno, né, das eleições. E nós temos o nosso candidato aqui em São Paulo, que é o João Dória, então nós estamos em contato permanente, acompanhando a mobilização da região aqui em Sorocaba também. E nós temos vários assuntos, Lincoln, muito importantes no Congresso Nacional, que são de grande interesse da população brasileira. Então nós temos que acompanhar isso, esses assuntos que estão sendo colocados em pauta, e a gente tem que se preparar para essas matérias polêmicas e impactantes, né? Porque se tem algo que um deputado precisa fazer é saber bem aquilo que ele vai votar. Porque uma coisa é você falar sobre alguma coisa, outra coisa é você votar uma lei. Porque quando você vota uma lei, Lincoln, você na verdade está mudando as regras do jogo, muitas vezes por 10, 20, 30, 40 anos. Então isso tem um impacto, muitas vezes, em milhões de pessoas, em milhares e milhares de empresas, enfim, é preciso você entender bem o impacto daquilo que está sendo feito. Muitas vezes, aparentemente, algo que parece ser muito bom, tem também grandes problemas, e vice-versa. Às vezes uma coisa que aparentemente parece um problema, na verdade a melhor solução. Então é preciso estudar bastante, você precisa ter muita informação, e por isso nós não paramos nenhum minuto ainda, porque o Congresso continua com as suas atividades, apesar desse período eleitoral. Tem vários assuntos importantes que estão tendo andamento na Câmara Federal. E o senhor falava para a gente aqui, antes da gente entrar no ar, dos projetos que já estão em andamento, já vem nessa nova... Nessa atual legislatura, né, vem, lógico, esses projetos todos polêmicos que as pessoas estão vendo aí, desarmamento ou armamento da população, enfim, todas essas discussões que a eleição nacional impõe. Mas o senhor estava falando aqui de projetos práticos já que estão sendo votados agora. O senhor citou o exemplo da Santa Casa, do cadastro positivo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para o amigo que nos acompanha
desses projetos, né? Primeiro começando com a Santa Casa, que eu acho que é uma preocupação gigante de todo mundo, né? Esse projeto que vocês aprovaram, o Pró Santa Casa. Bem, Lingon, esse foi um projeto do PSB, na verdade do senador Serra, e preocupado exatamente com as Santas Casas de todo o Brasil. As Santas Casas representam a maior parte das internações do Brasil inteiro. Por quê? Porque nós temos hoje milhares de Santas Casas no Brasil, e essas Santas Casas, em muitas cidades, elas significam um único hospital. Portanto, quando você fala em Santa Casa, você está falando em atendimento público, você está falando em SUS, Sistema Público de Saúde. E as Santas Casas têm grandes dificuldades por conta, exatamente, todo mundo sabe disso, que a tabela que o governo federal paga é insuficiente. Quer dizer, se você desatualizada há muito tempo. Eu vou falar alguns números aqui para você ter uma ideia. A tabela foi corrigida há praticamente 20 anos atrás. Né? Ela sofreu uma correção aí de 100% numa inflação de quase 500%. Então, só para você ter uma ideia da defasagem total do sistema. Isso fez com que as Santas Casas, além das dificuldades que ela enfrentasse, elas dependessem muito mais das prefeituras, né, do que só do governo federal, que é, na verdade, o grande responsável pelo financiamento. Então, o que prevê esse projeto de lei que nós aprovamos, que agora é uma lei? Prevê um refinanciamento, porque a maioria das Santas Casas tem dívidas nos bancos. E dever no banco é uma coisa perigosíssima. Ainda mais no Brasil, que os juros é alto, isso vira uma bola de neve, e essas instituições que são fundamentais para a sociedade acabam não conseguindo saldar ou pagar suas dívidas. Então está sendo feito um refinanciamento, só que nós precisávamos de uma nova fonte de financiamento. E foi criada essa lei que permite com que esses recursos venham do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Hoje, exatamente, porque quando você, todos os meses lá, quando você vai pagar o seu fundo de garantia, o seu INSS, uma parte vai para o fundo de garantia. Muito bem. E esse fundo de garantia hoje serve... ele tem uma poupança muito grande do fundo de garantia para ir atualizando os valores do trabalhador. Uma parte desse recurso serve para financiar as habitações populares, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Esse programa está relacionado, e agora nós autorizamos que uma parte desse recurso também, algo de em torno de 4 bilhões de reais ano, possa também ser utilizado para financiar as Santas Casas, que são fundamentais para atender o trabalhador, as famílias, as crianças, as mulheres, para fazerem os partos, melhorar o atendimento às crianças. Portanto, é um assunto muito relevante. Conseguimos aprovar, foi praticamente uma unanimidade, e hoje nós temos, portanto, a partir do ano que vem, que essa legislação vai valer a partir do começo do ano que vem, nós vamos ter uma nova forma de financiamento das Santas Casas, que vai melhorar um pouco a situação, porque esses juros são juros subsidiados, são juros bem menores do que o dos bancos. Então, as Santas Casas estão devendo para os bancos, elas podem trocar a dívida por esses novos financiamentos. Além disso, nós temos um outro assunto muito relevante, que é o cadastro positivo. Esse eu queria é uma coisa nova, né, para as pessoas entenderem isso. E isso eu queria comentar com o senhor, porque às vezes o leitor que está nos lê, nosso amigo que nos assiste pelo Facebook, ele pode ouvir essa coisa de cadastro positivo, e muita gente faz campanha contra, né? E o senhor explicava aqui para a gente que, na verdade, é uma outra visão, vamos dizer assim, que busca beneficiar as pessoas que fazem os seus pagamentos corretamente. É isso. Vou explicar. Isso é um assunto bom, porque isso vai ser votado em breve, e as pessoas poderão acompanhar isso. E eu estou muito convencido, por isso que eu disse, a gente tem que se preparar para os debates, né? E para o entendimento, vamos dizer, do benefício e que as leis podem trazer. E esse cadastro positivo, ele já foi criado em vários países do mundo com grande sucesso. Inclusive nos Estados Unidos, na China, no Chile, tem vários países da Europa, enfim. Nesses locais, o que aconteceu? Isso aumentou a chance das famílias poderem comprar as coisas, comprar parcelado, conseguirem financiamento nos bancos. Né? Então, por que interessa isso? O que é esse tal de cadastro positivo? Hoje, no nosso sistema aqui financeiro no Brasil, quando a pessoa não paga uma conta, por exemplo, ela acaba indo para o SPC, vai para o Serasa,
Bom, quando você tem esses protestos, vamos dizer assim, você fica queimado no mercado. E aí você não consegue fazer uma compra. Você vai comprar, como você está no Serasa ou está no SPC, você não consegue comprar. Você vai eu quero um financiamento do banco, não vai conseguir por conta disso. Eu quero comprar nas Casas Bahia financiado em 10 vezes, não vai conseguir porque você está com uma pendência que na verdade acaba, vamos dizer, sujando, né, ou negativando o seu nome. O que é o cadastro positivo? É uma nova forma, um novo jeito de você avaliar o consumidor. Que não seja só por esse não pagamento que ele fez, mas seja pelos pagamentos que ele fez. Entendeu? Então ele fala, eu não paguei uma coisa e fui para o SPC. Hoje você vai ter nota 0 como consumidor, não é isso? Você vai acabar reprovado por conta, e às vezes você pagou 10 anos tudo, ou pagou 10 vezes a conta de luz, mas uma que você não pagou, você vai para a SPC. Você pagou o seu celular direitinho durante 6 meses, 1 ano, aí uma conta você não pagou, e isso porque você perdeu o emprego, ou porque aconteceu uma doença na família, ou porque aconteceu uma separação, sei lá, algum problema que você teve, e por conta aquilo surge o seu nome. Nós estamos criando a possibilidade de você ter uma lei que diz o seguinte, olha, não vai valer só isso, vai ter uma outra análise também, que é como é que foi o comportamento desse consumidor. Se ele normalmente paga, ele pode não ter pago uma ou outra coisa, mas normalmente ele paga. Isso significa o seguinte, que você dá uma nova oportunidade para essa pessoa que mesmo não tendo pago alguma coisa, mesmo estando no SPC, ela possa ter crédito no mercado. E a gente acredita que isso é muito bom também para ajudar aquelas pessoas que trabalham, vamos dizer, fazendo bico. Ou as pessoas que são colaboradores de alguma coisa e não tem como comprovar sua renda. Vou dar um exemplo, por exemplo, pastor evangélico, às vezes não tem como comprovar renda. Uma pessoa que faz bico, trabalha às vezes aos finais de semana, faz uma atividade informal, e muita gente, olha, são 20, talvez tenha mais de 30 milhões de brasileiros, exatamente, que não tem na verdade um salário. Isso. Ele não tem um salário, ele tem uma atividade. Nessa atividade, ele não tem como comprovar quanto ele ganha. Então, ele quer comprar alguma coisa, o que a empresa ou a loja vai pedir? Eu quero o seu comprovante de renda. Ele não tem. Não tem. Mas com esse cadastro positivo, você vai falar, olha, mas eu comprei tudo isso. E eu paguei. Significa o quê? Que ele tem uma renda. Entendeu? Então, é um jeito inteligente de você proteger o consumidor, de você dar um crédito para o consumidor, de você valorizar aquilo que o consumidor consumiu já e os pagamentos que ele fez. Do impacto disso? Olha, os estudos mostram que isso, nos próximos 5 anos, pode trazer mais de 300, 500 bilhões para a economia. Ou seja, mais gente vai poder comprar mais coisa. Mais gente vai poder conseguir recurso nos bancos, mais gente vai poder comprar parcelado. Isso é muito bom, porque quando as famílias podem consumir mais, isso movimenta a economia, aumenta os empregos no comércio. E o comércio vendendo mais, as empresas têm que produzir mais para fornecer para o comércio. Isso movimenta tudo, isso aumenta os empregos no Brasil. Então, é uma forma de você melhorar a economia, melhorar a atividade econômica, melhorar os empregos no Brasil. Então, nós acreditamos que isso é uma estratégia que não vai custar nada para ninguém, é apenas uma forma inteligente de você acreditar no consumidor. Você ter algo que possa avaliar o consumidor, não do seu lado negativo, mas do seu lado positivo, daquilo que ele comprou. Então, se ele foi um bom comprador, um bom pagador, ou na média, ele tem uma média que foi de 7, 8, 9 pontos, uma série de critérios. Então nós achamos que essa é uma medida interessante e de grande interesse público. Mas algumas pessoas não entenderam isso mesmo no Congresso, disseram, não, mas isso é para ajudar os bancos. Mas como ajudar os bancos? Eu acho que vai ajudar a população. O banco não precisa de dinheiro, quem dá precisa de dinheiro são as pessoas, não é? As pessoas que trabalham sem carteira assinada. Quanta gente que você conhece que não tem carteira assinada? Né? Então essas pessoas vão ter muito mais chance de poder comprar as coisas parcelado, comprar, vamos dizer, em mais vezes. Então acho que isso é uma medida positiva e eu acho que vale a pena a gente lutar por essas coisas que deram certo em outros países, possa ajudar a gente aqui também a gerar mais emprego, mas principalmente confiar mais no consumidor. Tá, João. Agradecendo aqui
Reinaldo Mendonça, o Cláudio da Cruz, a Amanda, a Elri da Roots, a Amanda Israel, o Júnior Kiske, o Marcos Vinícius, o pessoal que está participando, mandando as perguntas, a Vanessa, o Baltazar aqui faz uma pergunta sobre o BRT, depois eu vou perguntar para o prefeito, para o ex-prefeito Vitor Lippe, deputado, Mariana Borg, o pessoal participando aqui, mas antes ainda, deputado, eu quero falar um pouco desse cenário da eleição, né? O senhor foi eleito com 120 mil votos, na cidade de Sorocaba foi o mais votado, né? Teve mais de 60 mil votos, mas ainda assim o senhor teve uma queda de votação. E o cenário que se desenhou hoje em dia da política, né? Um cenário assim de acusação de que todo político, vamos falando assim, uma língua bem popular, né? Não presta, né? E a gente percebe que, na verdade, hoje em dia o brasileiro está muito descrente de tudo. Então, acabou-se, o juiz de direito já não presta porque condena injustamente, o policial não presta porque prende injustamente, e acaba que as próprias pessoas ficam com essa visão de, mas a sociedade também não presta, né? Porque passa, fura uma fila, ou passa num sinal vermelho, ou esquece, não devolve um troco, e acaba generalizando tudo e fica assim como se ninguém prestasse. O que eu pergunto para o senhor que nos representa lá no Congresso, e o Congresso é a casa que representa toda a população brasileira, né? Como o senhor vê esse cenário? Há esperança de uma melhora? Lincoln, eu vejo com tristeza, porque você resumiu bem um sentimento da grande maioria dos brasileiros, que é um sentimento ruim, que é um sentimento de decepção, que é um sentimento de baixa autoestima, de revolta, de não acreditar mais nas instituições. Muita gente já fala, o Supremo não presta, né? A polícia não presta, os políticos não prestam no Brasil. Quer dizer, nós estamos num momento que as pessoas estão muito revoltadas, eu sinto as pessoas muito irritadas com tudo. Por conta de tudo isso, nós ainda temos um cenário econômico muito ruim, que agrava esse sentimento, porque ao mesmo tempo as pessoas empobreceram, as pessoas, muitos milhões perderam empregos, diminuiu a renda das famílias, muitos que ganhavam mais estão ganhando menos, porque é natural, você tem menos gente trabalhando, né? Quer dizer, há uma oferta muito grande de mão de obra, então isso acaba reduzindo o valor dos salários. Então foi ruim para todo mundo, né? Eu acho que a sociedade brasileira passa por uma fase muito difícil, que se aliou corrupção com, vamos dizer, crise econômica gravíssima. Então é o pior dos mundos, porque você não acredita nas instituições e também não está acreditando numa saída para isso. E eu acho que isso influenciou, obviamente, a eleição, porque a gente viu que na eleição as pessoas votaram muito mais com um sentimento, vamos dizer assim, de raiva ou de revolta, né, do que de consciência. Eu vou escolher aqueles que têm mais experiência ou aqueles que já estão há mais tempo e eu acredito que eles podem dar uma boa contribuição. Eu senti então assim um momento diferente das outras eleições. Tanto é verdade que, por exemplo, aqui em Sorocaba, para exemplificar, para as pessoas entenderem o que é isso, as pessoas estão muito mais preocupadas em votar para presidente da República do que para deputado. As pessoas não se preocuparam muito, deputado, as pessoas querem que o Brasil mude. E há um sentimento muito forte, Lincoln, você concorda comigo, de que há uma frustração muito grande com os últimos governos que nós tivemos, em especial com o governo do PT. Não é porque eu sou PSDB, mas infelizmente nesse período aí dos últimos anos, né, aumentou a corrupção demais, com Lava Jato, com Mensalão, com Petrobras, com superfaturamento de obras, né, com superfaturamento dos estádios, enfim, com desvio de recursos das principais instituições ligadas ao governo. Então houve um problema gravíssimo de corrupção, muitos estão presos, quer dizer, houve uma descrença muito grande. Além disso, nós tivemos um desemprego terrível, né?
Nós tivemos também um aumento da violência no Brasil, do narcotráfico, do consumo de crack, as facções criminosas. Facções criminosas. Então, só tem notícia ruim. Isso está trazendo uma grande revolta, inclusive vamos dizer, ao vermelho do Brasil, que era o pessoal mais à esquerda. Então está havendo uma tendência da maioria dos brasileiros, em especial aqui no estado de São Paulo, nos estados do Sul, de não querer mais o PT e querer escolher uma outra, vamos dizer, uma outra polarização. Se nós temos a esquerda de um lado, uma grande parte dos brasileiros está querendo a direita agora. Nós vamos mudar. Vamos botar agora um militar, queremos mais disciplina, queremos uma mudança, não é isso? Então, isso acabou predominando. Por conta disso, muita gente votou, por exemplo, lá no Bolsonaro, que é essa opção à direita, mais à extrema direita, e votou também nos deputados do Bolsonaro, mesmo sem conhecer. Não, está junto com o Bolsonaro, eu voto. Isso fez com que muitos deputados perdessem votos, porque, eu vou dar um exemplo, o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, tem mais de 40 mil votos aqui em Sorocaba. E ele não tem vínculo nenhum com a cidade, nunca ajudou Sorocaba. Veio aqui, que eu saiba, uma vez só à noite, ainda deu uma polêmica danada, né? Que ele veio junto com o Frota, não sei o quê. Mas ele provavelmente nem vai trazer benefício nenhum para Sorocaba, nem tem como trazer, porque ele foi votado, ele teve 1.850.000 votos. Só que mas esses votos acabaram tirando dos outros deputados que já vinham fazendo um trabalho. Alguns deveriam ser, acho que merecidamente, serem substituídos. Outros bons deputados acabaram não conseguindo ser reeleitos. Então é um momento que eu vejo como um momento atípico da política. Não dá para comparar com nada que nós já passamos. É uma coisa muito nova para todos nós. São muitos extremos. Né? Muitos extremos. O que a gente vê é aquela polarização que você falou. Palmeiras, Corinthians dentro de casa. Né? Uma odeia, o outro não pode ver. É uma coisa... Então, nós vemos um sentimento assim de muita... beligerância é o termo, acho que correto. Você vê um atrito muito grande e a gente não está conseguindo um meio termo, né? Tanto é que o PSDB, que era o meio termo, ficou para trás. Não é verdade? Nós que tínhamos um candidato, o Geraldo Alckmin, com experiência, que sempre demonstrou responsabilidade com as contas públicas, e uma pessoa absolutamente preparada para dar credibilidade ao mercado, confiança ao mercado, retomar o crescimento. Mas as pessoas não querem saber. Agora, ou eu sou anti-PT, ou eu sou esquerda. Então, enfim, há uma polarização muito grande da política. É um sentimento que preocupa a gente, porque nós precisamos acalmar um pouco o país, né? Passada a eleição, nós precisamos pacificar para poder, né, retomar o crescimento e a gente encontrar os melhores caminhos. E esse trabalho do senhor lá em Brasília, né? Eu acredito o senhor já indo para o segundo mandato. Normalmente lá no Congresso Nacional, o que o pessoal diz, o primeiro mandato é aquele mandato para você se estabelecer no Congresso, né? Mas quando você já vai para um segundo mandato, já começa a ter até uma ascendência sobre os políticos novos que entram do partido, começa a ter mais influência. O senhor já participou de comissões lá no Congresso Nacional, e o seu partido foi um dos partidos que teve uma grande redução de bancada, o PSDB, né? Sem dúvida. Como vai ser esse trabalho para fazer essa unificação? Quer dizer, o senhor já começou a conversar com os colegas deputados, aqueles que se reelegeram, aqueles novos que estão chegando, para trabalhar nesse sentido, quer dizer, o sentido de pacificar, porque a gente sabe que os opostos, eles nunca vão pacificar. É até bom para a democracia que você tenha os opostos. Você tem alguém sempre fazendo alguma crítica, é verdade. Mas assim, esse meio que acabou se criticando muito, né? Até por conta de problemas de corrupção, esse centrão, né? Que é muito falado, mas exatamente existe um centrão ali, não falando de corrupção, mas um centro ali que são dos deputados que querem estabelecer a paz mesmo, estabelecer o diálogo, né? Como fazer essa ponte? Ainda não deu tempo de fazer isso, porque nós tivemos praticamente 2 semanas, nós estamos na 3ª semana após o primeiro turno. Então, não houve tempo ainda. Na verdade, eu estive em Brasília, o ambiente ainda está bastante fúnebre lá, porque houve uma renovação de 53%, mas esses novos ainda não assumiram. Então, eu também não tive contato ainda com os novos deputados. Isso deverá acontecer em fevereiro, quando eles vão assumir a partir do dia 1º de fevereiro. Portanto, até lá, nós continuaremos com o atual Congresso. Mas eu acho que o que é importante nesse
nesse sentido, porque nós estamos lá no Congresso Nacional, nós temos uma responsabilidade com o Brasil, lógico, com a região de Sorocaba, com as nossas cidades, com Sorocaba em si, mas também com o Brasil, com o estado de São Paulo e com o Brasil. E nós sabemos que o Brasil ficou para trás nas últimas décadas. Para vocês terem uma ideia de como o Brasil está mal no cenário mundial, eu não gosto de ser pessimista, não é o meu perfil, mas nos últimos 30 anos, Lincoln, o Brasil cresceu 50% menos do que a média do mundo. É uma vergonha, porque o Brasil tem uma das melhores condições do mundo. Ele tem uma população muito grande, que isso é importante para o comércio, para o mercado, para o consumo. Ele tem é o país com maior capacidade de produzir alimentos do mundo, e ele é o segundo do mundo em minério. E não tem ninguém que viva sem alimento, e não tem nenhuma sociedade sobreviva sem minério. Portanto, nós temos uma riqueza extraordinária. Nós temos condições aqui muito melhores do que quem mora na Europa, quem mora nos Estados Unidos, no Canadá, ou no Oriente Médio, enfim, né? Ou na Ásia. Quer dizer, a gente tendo uma condição melhor para tudo, nós tínhamos que, no mínimo, crescer igual ou mais, nunca crescer muito menos. O que nós precisamos fazer? Modernizar o Brasil. O Brasil ficou para trás, porque nós criamos aqui tantas regras, tantas coisas que entendiam na época eram importantes e podem continuar sendo importantes, só que o que aconteceu? Nós estamos perdendo as nossas indústrias, nós estamos perdendo a capacidade de competir com outros países. Então os outros países estão aumentando as indústrias, estão aumentando as vendas, né? E cada vez nós estamos importando mais. Quer dizer, deveria ser o inverso. A gente gostaria que essas indústrias estivessem aqui dando emprego para os brasileiros, para os jovens, que em vez de estarem nas esquinas, sem perspectiva, né, e muitas vezes se perdendo aí para as drogas, porque ele não tem onde trabalhar. Isso é um risco para as pessoas, né? Você vê que 62% dos jovens brasileiros querem ir embora do Brasil. Isso é um sentimento muito negativo. Então o Brasil está perdendo o jogo, a verdade é essa, há 30 anos. Nós precisamos recuperar isso, e uma das formas de recuperar o Brasil, Lincoln, é melhorar as leis. É fazer leis que deem uma condição para as empresas voltarem a crescer. Porque se não acontecer isso, não vai ter emprego. O senhor falando disso, o senhor responde aqui também o Matias Milhan, que manda essa pergunta exatamente sobre a reforma trabalhista. Como vê essa reforma? O senhor foi muito atacado, né? A reforma trabalhista até porque eu trabalhei muito para ela, né? E a reforma trabalhista em si foi muito atacada por conta da retirada de direitos, né? O Matias cita inclusive isso daqui, tirando direito de trabalhadores, né? E etc, e que na verdade que ele precisava que o Congresso, ele acha que o Congresso precisa, o Congresso e a Câmara, mudar, tirar as regalias ali e ter mudanças lá dentro, e só ele acredita que vai voltar a ter credibilidade política e tudo mais. Mas na verdade, eu acho que são duas coisas que caminham paralelas. Nesse caso da reforma trabalhista, as pessoas reclamam muito dessa perda de direitos, né? E eu vejo do lado de quem a defende dizendo que tudo bem, você tem direito, mas não teria emprego se não fizer a reforma, né? E o senhor foi uma pessoa que defendeu isso. Vamos aumentar o número de empregos, né, mesmo mudando um pouco essa legislação. Passado algum tempo dela, que sinais que a gente pode ver de recuperação da economia? O senhor acredita que ela foi realmente efetiva? O impacto eleitoral, evidentemente, ela teve, né, em vários candidatos. E os próximos passos dessa mudança, tanto na lei trabalhista quanto na lei fiscal, que acredito que seja importante o Matias. Matias, foi bom você tocar nesse assunto, viu, Matias? Eu acabei me especializando nesse tema porque eu entendi que ele era tão importante para o Brasil, e infelizmente a maioria das pessoas não entenderam muito bem a reforma trabalhista ou a modernização trabalhista do Brasil. E as pessoas foram informadas de que iriam perder direito. Não perderam direito nenhum. Eu desafio alguém a mostrar algum direito a menos da reforma. Não foi. Isso saiu na imprensa, lógico. O PT, que era contrário, os sindicatos que eram contrários, eles falaram isso. Eles estão diminuindo os direitos. Nenhum direito, absolutamente nenhum. Nem podemos tirar os direitos, que isso está na Constituição brasileira. Essa alteração foi infraconstitucional, quer dizer, não mexemos na Constituição. Nós apenas demos mais clareza em alguns pontos da lei que estavam criando muitos conflitos trabalhistas, que
estava aumentando o número de ações trabalhistas, os conflitos trabalhistas no Brasil estavam absolutamente destruídos, mas ninguém mexeu em nenhum direito. As pessoas continuam com férias, 13º, fundo de garantia, todos os direitos que tinham antes, absolutamente todos. Portanto, foi um equívoco, as pessoas receberam uma informação errada. Uma fake news. Foi uma fake news que passaram e as pessoas leram isso 10 vezes, o cara acredita que é verdade. Volto a dizer, nenhum direito foi. Tanto é que nós tivemos o apoio do presidente do Superior Tribunal do Trabalho. Inclusive juízes nos ajudaram a elaborar essa legislação. Mas saiu por aí e pegou, né? Tem coisa que pega. E pegou que nós somos inimigos do trabalho. Ao contrário, eu quero aumentar o número de empregos, eu quero modernizar a lei para criar novas formas de emprego no Brasil. E nós criamos isso. Tanto é verdade que no último Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, o último encontro da organização, que na verdade, da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que aconteceu na Europa, agora no meio do ano, nós fomos elogiados por 40 países, que entenderam que as mudanças que foram feitas não tiraram nenhum direito, e criam novas formas de contrato de trabalho mais modernas. Vou dar exemplo para você. Hoje existe um limite mínimo de horas para você ser contratado, 30 horas. E se a pessoa for trabalhar 20 horas, não pode ser contratado. Então você vai ter uma irregularidade. Quer dizer, você não pode ter sua carteira de trabalho e a empresa que vai usar as suas 20 horas por semana não tem como te contratar, ela vai provavelmente levar uma ação trabalhista. Aí não é culpa dela, porque na lei não está previsto isso. Então o que nós fizemos? Hoje nós temos o que nós chamamos de trabalho intermitente, que são as pessoas que trabalham, por exemplo, em eventos, shows, rodeios. Rodeia todo dia, 8 horas por dia? Não. Às vezes a cada 15 dias, ou um final de semana sim, o outro não, ou todos os finais de semana. Tem restaurantes que funcionam só final de semana, não tem? Muitos, porque nós temos muito turismo. Tem pessoas que trabalham só em determinados horários, por exemplo, buffet de festas de aniversário, de casamento, eventos, shows. São atividades que são temporárias, eles têm um tempo. Então o que nós fizemos agora na lei? Permitindo e obrigando quem contrata as pessoas tem que dar carteira assinada. Nem que seja para escrever lá o número de horas que ela trabalhou. Ela trabalhou 30 horas esse mês, ou 60 horas, ou 100 horas esse mês. Então ela vai ter que pagar, o empregador vai ter que pagar férias, 13º, fundo de garantia proporcional. Mas o importante é que você vai ter a sua segurança social, você vai ter a sua carteira de trabalho, que você não podia ter, era impossível ter essa carteira de trabalho. Isso é bom para você que vai ter carteira de trabalho, que trabalha nisso. E você pode ter 2, 3 empregos ao mesmo tempo. Você pode trabalhar em 2, 3 empresas, pode trabalhar em 2, 3 bufês, você pode trabalhar para 2, 3, 4 empresas de comunicação, de eventos. Quer dizer, você criou aquilo que já existe em outros países há muitos anos, agora nós estamos criando no Brasil. Outra coisa que nós estamos criando, o trabalho em casa, o home office. Hoje, quanta gente trabalha com computador? Hoje é né? bastante. E poderia muito mais gente estar trabalhando em casa com computador. Sabe por que não tem isso? Porque não está previsto na lei. Isso, então, nenhuma empresa vai contratar alguém para trabalhar em casa. Sabe por quê? Porque ela vai receber um processo trabalhista. Então, nós criamos agora a forma de legalizar esse contrato para as pessoas trabalharem em casa. E é muito bom trabalhar em casa, porque você não gasta com transporte, você não gasta às vezes 1 hora para ir, 1 outra hora para voltar, é muito mais fácil, você não precisa comprar roupa para ir trabalhar, você fica em casa mesmo, você pode escolher os seus horários, ou seja, nós criamos novas formas, e tudo isso, inclusive para e nós estamos exigindo o pagamento em dobro daquele que não tem carteira assinada. Ou seja, se uma empresa não faz a carteira assinada, ele vai pagar o dobro do que era antes. Por quê? Porque nós queremos que todo mundo tenha a carteira assinada. E as pessoas não entenderam isso, as pessoas achavam que eu estava prejudicando o trabalhador, é o inverso disso. Nós estamos aumentando a multa de quem não dá carteira assinada para o trabalhador, estamos criando novas formas de contrato para o trabalhador ter mais chance de ter sua carteira assinada, e estamos criando mais segurança jurídica para que mais empresas possam
contratar mais gente. Portanto, o que nós estamos fazendo? Aumentando as oportunidades de emprego e as oportunidades dos desempregados terem sua carteira assinada. Então foi muito boa a reforma. Infelizmente as pessoas receberam informações distorcidas e volto a dizer, não tiramos absolutamente nenhum direito do trabalhador. Ao contrário, nós estamos punindo mais o patrão, né, que não paga a carteira assinada. Portanto, eu entendo que eu cumpri um papel no Brasil. Isso já reduziu o número de conflitos trabalhistas no Brasil em quase 80%, e isso está criando novas oportunidades e motivando as empresas a empregarem mais gente, que é o que a gente quer. Muita gente faz pergunta aqui, o deputado... Até desculpe do tempo, viu? Que o assunto é polêmico, é um assunto que precisa, mas muita gente ser esclarecido. Né? Muita gente faz pergunta aqui para o Vitor Lippe, deputado federal, mas as pessoas perguntando de coisas de Sorocaba. Então, tem aqui a Mariana Borg falando lá do problema da criminalidade no bairro do Vergueiro, muitos assaltos. O Daniel Roque falando do Vitória Régia, né, que está acontecendo também o problema da segurança pública. Tem gente falando do BRT, de bairros aqui da cidade. Então a pergunta ela não pode deixar de ser feita. Né? O senhor hoje provavelmente a maior liderança política da cidade, né? O político mais conhecido, talvez o mais votado hoje. A eleição mostrou isso agora. Há pouco o senhor teve 60 mil votos para deputado. Então eu vou fazer duas perguntas, na verdade. Uma primeira delas o senhor, eu sei que o senhor já acabou de falar aqui que a cabeça está em Brasília, está pensando nisso, mas 2020 eleições para a prefeitura. O senhor considera a possibilidade de ser candidato ou essa é uma possibilidade que não existe para o senhor vai trabalhar em algum outro nome ou com algum outro nome? E a segunda é como o senhor vê o cenário, já a gente se encaminhando para o final dessa entrevista, como o senhor vê a situação de Sorocaba que a gente tem hoje e o cenário que se avizinha. O senhor tem esperança de que Sorocaba hoje é latente nas pessoas uma visão de uma cidade, por exemplo, na sua época, uma visão muito melhor de Sorocaba do que as pessoas têm hoje. O senhor vê uma possibilidade de melhora num curto prazo? Lincoln, eu fui eleito agora para mais uma missão. Né? Essa missão que eu tive mais de 120 mil votos foi para representar Sorocaba, a região de Sorocaba e o estado de São Paulo lá em Brasília e procurar melhorar o Brasil para os brasileiros. Eu comentei aqui logo no começo da nossa conversa que o Brasil ficou para trás do mundo. Nós crescemos 50% menos do que os outros países, que é uma vergonha. Isso sabe o que isso significa? Que nós somos mais pobres que os outros países do mundo. Significa que nós temos menos empregos que nos outros países do mundo. Significa que ser jovem no Brasil é muito mais difícil e muito mais difícil é conseguir alguma atividade aqui para você ter renda ou ter emprego aqui do que nos outros países do mundo. Isso significa que as nossas famílias também empobreceram em relação ao mundo. E isso dá um sentimento muito ruim para a gente. Então eu tenho hoje um compromisso com o Brasil, porque eu tenho consciência de que o Congresso Nacional tem que fazer a sua parte nisso. Uma das questões era a questão trabalhista, que eu acho que a gente enfrentou com coragem. Não é qualquer um que enfrenta isso. Nós tivemos que enfrentar muitas vezes os sindicatos, enfim, movimentos organizados do Brasil, mas eu fiz aquilo com a convicção, até porque eu não tenho empresa, ninguém da minha família tem empresa nenhuma, mas eu quero que os jovens tenham mais oportunidade de emprego. Eu quero que o sistema tributário brasileiro, que é o pagamento de impostos, seja simplificado, porque eu sei, pelos estudos que nós fizemos lá em Brasília, que é o pior sistema do mundo. Nós tínhamos o pior sistema trabalhista, não em direitos, mas o funcionamento dele era muito complexo para as empresas. Isso criava muitas ações judiciais e muita insegurança para quem dava emprego. Isso é muito ruim. Se você prejudica a empresa, sabe quem sai prejudicado também? O trabalhador, porque a empresa fecha e você perde o emprego, e aí é pior ainda. Portanto, a gente precisava criar uma condição aqui semelhante aos outros países. Então isso foi feito, né? Sem tirar direito de ninguém. Agora, nós precisamos enfrentar a questão tributária do Brasil. Os impostos do Brasil são os mais complexos, mais confusos, os mais injustos do mundo. E o sistema é perverso, porque no mundo inteiro o imposto é em cima da renda, ou seja, quem ganha mais vai pagar mais.
Tanto é que você vê que os jogadores brasileiros se dão muito mal lá na Europa, porque eles ganham bem, tem que pagar 40%, 45% de imposto. Aqui no Brasil, as pessoas são pessoas jurídicas, os mais ricos pagam em média 9%. Olha que injustiça. Quer dizer, quem ganha mais paga menos. Pior do que isso, né? Quer dizer, ou tão grave quanto isso. O Brasil é o único sistema do mundo que a maior parte dos impostos vai em cima das indústrias. Então as indústrias não conseguem produzir, fica tudo caro. Como fica tudo caro, a gente não consegue vender. Além de ficar caro para as pessoas, a gente não consegue exportar para os outros países, porque fica mais caro produzir aqui do que na China, do que nos países da Europa, nos outros países da América do Sul. Então as empresas brasileiras têm grande dificuldade de crescer, e se a empresa não cresce, não tem emprego, né? E as empresas estão fechando. Se você for comparar o número de empresas que tem no Brasil agora e há 20 anos atrás, nós temos muito menos do que nós tínhamos. E se continuar assim, daqui 20 anos, o país vai estar mais pobre ainda, e os nossos jovens vão estar mais empobrecidos, as famílias mais empobrecidas. Então nós precisamos fazer a reforma tributária, a reforma dos impostos do Brasil, para ela ser mais justa, né, para ela baixar os impostos sobre alimentos, sobre remédios, como é no restante do mundo. Isso vai dar uma capacidade maior para as famílias que têm uma renda menor para comprar mais coisas. Porque à medida que você paga menos imposto ou o produto é menor, você vai comprar mais coisas. Você comprando mais coisas, você movimenta o comércio, que movimenta a indústria também. Então são coisas que precisam ser feitas. E eu fico pensando, eu vou deixar para outros? Não, eu vou cumprir o meu papel. E eu fui eleito para melhorar o Brasil e a vida dos brasileiros. Então eu sei que quando você muda uma lei, como nós estamos procurando mudar, isso vai melhorar o Brasil para os próximos décadas, próximos 10, 20, 30 anos. Isso vai fazer com que a gente possa gerar mais emprego. Lógico que não são só essas duas coisas. Nós fizemos a trabalhista, temos que fazer agora a reforma dos impostos, a reforma tributária do Brasil. Estamos trabalhando muito, essas duas relatorias são do PSDB, quer dizer, o PSDB está preocupado em fazer as mudanças, mesmo que alguns não entendam, nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito, é que nem um remédio. Remédio, por exemplo, você está com câncer, sabe, se você não tratar, eu vou ter alguns efeitos, eu sei, mas se você não fizer isso, daqui a algum tempo você vai se arrepender. Porque lá na frente você vai ficar muito mais grave do que você está hoje, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. Se a gente não fizer as mudanças com responsabilidade, nós vamos penalizar o povo brasileiro, principalmente o mais pobre. Porque o Brasil ficando mais pobre, né, tem menor arrecadação. E quem depende dos programas sociais, ou seja, da saúde pública, da educação pública, dos programas sociais, vão ser aqueles que vão mais sofrer. Então nós precisamos fazer a reforma previdenciária, nós precisamos reduzir os gastos públicos, precisa enxugar a máquina, tem razão. Teve das pessoas, dos internautas aí, que comentou que nós precisamos reduzir os gastos. É verdade. A gente não consegue fazer isso por lei, tem que ser voluntário política, mas eu acho que o Congresso tem que dar o exemplo dele também. Tanto é que nós estávamos discutindo no começo desse ano uma proposta para reduzir em 20% os gastos dos três poderes, do legislativo, o executivo e o judiciário. Se todo mundo enxugar um pouquinho, aí nós vamos ter mais recursos para o governo investir para melhorar mais a saúde, melhorar a qualidade da educação, para poder reduzir os impostos do Brasil. Você fala 20% do custeio. Do custeio. Tem coisas que você não pode mexer, mas tem uma parte que você pode mexer. Se você mexer nisso, já dá um impacto extraordinário. Eu estou absolutamente disposto, isso não é sacrifício, isso é necessário. Eu acho que todos nós temos que dar exemplo. E eu vou apoiar todas as medidas, assim como apoiei todas as medidas de combate à corrupção, dei todo o apoio à Lava Jato, as 10 medidas, né, de apoio à Lava Jato, assim como eu votei pelo impeachment da presidente Dilma, eu votei pelo afastamento do Eduardo Cunha, né? Eu votei também pelo afastamento, não votei, mas me posicionei porque não teve voto, a favor do afastamento do Aécio Neves. Fui voto vencido em algumas vezes, mas não importa, eu tive coerência em combater a corrupção e eu quero reduzir os gastos do poder público no Brasil. Isso revolta as pessoas com razão. Eu acho que tem que fazer um esforço muito maior. Então, se nós fizermos essas reformas e um esforço para reduzir um pouco os gastos, o Brasil vai mudar de patamar e o Brasil volta a crescer, a ter credibilidade, as empresas voltam a crescer e gerar mais empregos. Quer dizer, é possível, eu acredito nisso, mas é preciso que nós tenhamos lá deputados com coragem e com preparo para comparar o Brasil com os outros países, saber o que precisa ser feito, enfrentar muitas vezes as corporações, os interesses que podem existir. É legítimo, porque lá nós temos deputados que representam todos os segmentos, todas as regiões e todas as áreas profissionais da sociedade, e é preciso, muitas vezes, enfrentar isso com determinação.
Então, isso é tudo para te responder. Você fala assim, olha, qual é o seu projeto daqui a 2 anos? O meu projeto é melhorar o Brasil nesse momento. Né? Pode ser que tenham outras missões que surjam nesse papel, mas hoje, né, eu diria para você que o meu compromisso é melhorar o Brasil. E eu entendo que esse é o meu compromisso com a sociedade brasileira, com os paulistas, com os sorocabanos. Eu quero ver as empresas voltarem a crescer, os empregos voltarem no Brasil e as pessoas voltarem a acreditar no Brasil e os jovens, sabe, passarem a acreditar novamente no nosso país, de ter orgulho de estar aqui e de acreditar que é possível ter um futuro melhor. Muita gente corrupta está sendo presa. Que bom! Eu quero que o político desonesto seja preso. Mas não é justo a gente achar que todos os políticos são desonestos. Isso é uma injustiça, né? Então eu quero lutar para que a gente prenda os desonestos, mas possa valorizar os honestos, porque a política não é uma coisa ruim. A política foi criada na democracia, né, na representação, a eleição, para você escolher os melhores para te representar. E não é possível, eu fico triste quando as pessoas generalizam e falam, todo político é desonesto. Não é verdade. Nós temos uma menor parte que é desonesta, só que isso aparece muito. As coisas boas que a gente faz no Congresso não aparecem. Agora, quando tem um escândalo, tem algum envolvido na corrupção, aquele que aparece. Então nós tivemos, provavelmente, eu não tenho esses dados, tá? Mas dizem, eu já ouvi falar, que talvez dos 500 deputados federais tenham 50 ou até 80 que possam estar de alguma forma envolvidos na Lava Jato. Isso significa 10% e não 100% do Congresso Nacional. Então é preciso separar o joio do trigo e a gente voltar a acreditar no Brasil, mas para voltar a acreditar no Brasil a gente precisa fazer a lição de casa, a gente precisa ter coerência entre discurso e prática e a gente precisa aprovar essas leis que eu entendo que são fundamentais para o Brasil se modernizar. Mas nós temos outros projetos, daqui a pouco eu vou falar sobre Sorocaba, né? O pessoal só fala de Brasília e Sorocaba. Não, né? acabei Sorocaba de também receber tem coisa aqui, aí, ó, né? Parece até que o senhor está lendo aqui os comentários. A Mariana Borg, ela acabou de perguntar aqui quando o senhor vai falar por Sorocaba, o seu planejamento em Sorocaba. Então, fale desse projeto. Vamos falar. Vou falar um pouquinho do que nós estamos falando aqui, fazendo para Sorocaba, né? Além desses projetos grandes para o Brasil, né, que é para modernizar o Brasil, simplificar o Brasil, as empresas voltarem a crescer, gerar empregos, aqui em Sorocaba nós temos alguns projetos estratégicos. Você sabe, eu adoro planejamento. Por quê? Porque não dá para você querer fazer tudo ao mesmo tempo, é impossível. Então você tem que escolher as prioridades. Onde é que você vai ocupar mais o seu tempo, a sua energia? E quais são as coisas mais importantes que você pode fazer naquele momento. Eu sou sempre assim, eu gosto de dar foco, porque aí isso cria determinação e aumenta a chance de você ter bons resultados. Muito bem, então qual tem sido o meu foco? Qual tem sido a minha maior energia aqui? Tudo é importante, foi dito aqui a questão da segurança, que o deputado federal não tem muita relação direta com a segurança, é mais o governo do estado com a questão da polícia militar, da guarda civil, então não é algo diretamente relacionado à minha atividade parlamentar em Brasília, mas que é importante. Mas o que eu posso ajudar dentro da minha representação em Brasília? Então eu quero ajudar a melhorar a saúde, né? Principalmente a questão dos hospitais de Sorocaba e região, e a gente sabe que o que acontece? Nós temos aqui quase 20 hospitais da nossa região. A maioria desses hospitais são pequenos, das cidades menores. E esses hospitais menores não têm condição, muitas vezes, de fazer cirurgia, de ter especialidade. Então, o que eles fazem? Eles fazem aquele atendimento mais simples, a pessoa que tem pneumonia, que tem uma infecção, tem um probleminha respiratório, mas precisou de cirurgia e caminha para Sorocaba. Para o regional. É isso. Conclusão, esses hospitais estão meio vazios, os menores, e você vem para Sorocaba, maca no corredor, aquela confusão, um atendimento ruim muitas vezes, quer dizer, isso é muito... O que a gente pode fazer? Então vamos fazer o seguinte, vamos ajudar os hospitais de Sorocaba, mas também vamos ajudar os menores, a eles poderem atender mais cirurgias, ter algumas especialidades para eles poderem atender também as outras cidades do entorno. Se todo mundo atender mais, se todos os hospitais menores atender mais gente, os hospitais de Sorocaba vão ficar mais desafogados e vão conseguir atender os casos mais graves.
que é para que serve os hospitais de Sorocaba em relação à região, atender os casos mais graves. Só que agora estão atendendo todo mundo, os casos mais graves, mais simples, que a gente chama de baixa complexidade, média, alta complexidade. Isso está criando um prejuízo muito grande. Então nós temos excelentes hospitais para fazer cirurgia simples, e o que é pior, grande parte das cirurgias não se consegue ser feita. Então as pessoas ficam esperando 1 ano, 2 anos, às vezes 3 anos para fazer uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de vesícula. E quando você fica esperando 1, 2, 3 anos, isso vai piorando, a hérnia vai piorando, a vesícula piorando, se tem problema renal vai piorar o problema renal e assim por diante. Portanto, nós estamos fazendo grandes investimentos expressivos nos hospitais da região. Então nós visitamos cada hospital, analisamos a capacidade que eles tinham atual e o que pode ser feito para eles aumentarem o número de atendimentos. Estamos com a parceria com o governo do estado, com a Direção Regional de Saúde, com a Faculdade de Medicina em Sorocaba, com o Hospital Santa Lucinda, exatamente para dar suporte para que a gente amplie as cirurgias. Então fomos analisar que equipamentos eram necessários para fazer as cirurgias, que tipo de instrumental, que tipo de reforma era necessário para modernizar esse centro cirúrgico, para dar segurança para o cirurgião fazer uma boa cirurgia para as crianças, para os adultos, para os idosos. E isso está acontecendo. Lógico que demora uns 2, 3, 4 anos até você conseguir fazer o diagnóstico, fazer o planejamento, fazer o planejamento financeiro em Brasília, liberar esses recursos serem utilizados. Mas isso está acontecendo, então nós já estamos melhorando o hospital, repassando recursos para o Hospital de Votorantim, mais de R$1 milhão, e o compromisso deles é fazer mais 1.000 a 1.500 cirurgias ano. Então muita gente vai ser operada lá em Votorantim, não vai precisar mais vir para Sorocaba, né? A mesma coisa nós estamos fazendo em relação ao Hospital de São Miguel Arcanjo. Então, uma parceria lá com o Hospital de São Miguel Arcanjo, eles já estão fazendo cirurgia de vesícula, de hérnia, né? Então está diminuindo o atendimento, está fazendo um atendimento maior na micro-região. Estamos repassando recursos para o Hospital de Piedade, para que ele monte um serviço de urologia, para quem tem pedra no rim, cirurgia de próstata, cirurgia urológica, né? Com isso, você vai melhorando os hospitais da região. Estamos construindo, repassando recursos para construir um novo hospital em Salto de Pirapora. O hospital deles não tem condição de ser ampliado, é um hospital muito antigo, então nós precisamos de um hospital melhor para ter mais capacidade cirúrgica e melhor atendimento para a população. Em Salto de Pirapora, isso em Salto Pirapora, por exemplo, em Araçoiaba da Serra, que é aqui ao lado, eles não têm hospital, então nós estamos fazendo um investimento lá de R$1 milhão para construir um novo pronto atendimento, porque o atual tem quase 40 anos, é um prédio inadequado, então o prédio atual vai ficar para atender especialidades médicas e o novo prédio vai ser para melhorar a área de urgência e emergência. Em outros locais que não tem hospital, nós estamos fazendo policlínica de especialidades, repassamos R$800 mil para Mairink, passamos R$800 mil para Tatuí, passamos R$800 mil para Cesário Lange, enfim, então para criar policlínicas de especialidade. Então, nosso foco, Santa Casa e Sorocaba, muito importante. Estamos ajudando a Santa Casa a ampliar a capacidade da UTI e melhorar o atendimento de câncer, para que o hospital, a Santa Casa, se transforme num grande centro de atendimento de câncer aqui da nossa região. Estamos programando agora o recurso para o ano que vem. Nós estamos fazendo um planejamento de R$1 milhão e 800 mil para o Santa Lucinda, para quê? Também para criar uma nova UTI. Então nós vamos ter a UTI atual, vamos ter uma semi-UTI de 10 vezes, para quê? Para aumentar as cirurgias de média e alta complexidade, porque muita cirurgia você só pode fazer se você tiver leito de UTI. Então, aumentando a UTI, você aumenta a capacidade cirúrgica. Eles têm médicos, mas não têm capacidade hoje de realizar essas cirurgias. Eles precisam de mais leitos, porque muitas dessas cirurgias você precisa ter um atendimento especial depois. Enfim, então nós estamos fazendo um grande apoio também ao hospital, R$1 milhão para o hospital lá de Ibiúna. Estamos repassando R$500 mil para o Hospital Santa Casa de São Roque, que não pôde receber o ano passado, agora está regularizando a documentação e assim por diante. Então, eu acredito que mais 2, 3 anos nós vamos ter um sistema hospitalar na região muito melhor.
possivelmente com mais 3.000, 4.000, 5.000 cirurgias a mais. Isso vai fazer com que esses hospitais sejam mais valorizados, aumente a sua resolutividade, diminua o tempo de espera, e isso vai desafogar os hospitais de Sorocaba, que vão ter uma condição para melhorar também o atendimento de Sorocaba. Isso é uma parte do nosso trabalho. E uma outra que nós temos trabalhado muito é ampliar os empregos em Sorocaba. E Sorocaba já tem um perfil muito bom, porque ela já é um grande centro brasileiro de produção de pás eólicas, né? Por sinal, era a cidade do mundo que mais produzia pás eólica do mundo, era aqui, que era para fazer a energia através do vento. Agora nós estamos atraindo para Sorocaba as empresas que produzem placas e painéis solares. Por quê? Porque nós sabemos que daqui 5, 10 anos, grande parte das casas, das empresas, das indústrias, do comércio, das chácaras, das áreas rurais de produção vão ter placas e painéis solares. Por que vão ter? Porque além de ser uma energia limpa, uma energia renovável, o Brasil é um dos melhores lugares do mundo para produzir energia através do sol. Aqui nós produzimos quase que o dobro do que na Alemanha, né? E olha que na Alemanha eles já usam muito, mas aqui a mesma placa de 1 metro produz o dobro da energia, quer dizer, é uma vantagem muito grande. Mas além disso, né, é a única forma de reduzir a sua conta. Então hoje todo mundo reclama da conta alta de energia, principalmente as indústrias, as empresas, né? O pessoal que produz na zona rural. Então a maioria das pessoas vão comprar placas e painéis solares. Então nós vamos ter que ter muita indústria de equipamentos de painéis solares. E eu quero que essas indústrias venham para Sorocaba, ou as maiores indústrias do Brasil venham para cá, porque isso vai gerar muitos empregos aqui. Então nós criamos um arranjo produtivo que nós chamamos, junto com várias universidades importantes, com o apoio do governo do estado, com a Secretaria de Energia, com o Invest São Paulo, Desenvolve São Paulo, FAPESP, a Unesp, a UFSCar, a Facens, enfim, nós temos uma série de universidades e instituições trabalhando juntos para Sorocaba ser o grande centro de produção de energias renováveis, e que ela tenha também a área de inovação, porque hoje a gente sabe que as empresas mais, vamos dizer, ricas do mundo, ou mais importantes do mundo, ou mais que têm economia mais forte, são aquelas que estão atualizadas tecnologicamente, aquelas que investem em pesquisa. Então a gente quer produzir aqui esses equipamentos para vender para o Brasil e para o mundo, e ao mesmo tempo criar aqui, junto com o Parque Tecnológico, uma área de desenvolvimento dessas pesquisas na área de energias renováveis. Então são projetos de futuro, mas que certamente vão dar, assim como a Toyota, que nós investimos muito, veio para cá e está gerando empregos, agora está aumentando aí os produtos, está fazendo o terceiro turno, vai gerar mais de 1.000 empregos diretos, né? Diretos provavelmente o dobro disso, mas essas coisas que o planejamento nos permite, né? Fazer as grandes mudanças de uma cidade. Tá, joia. Só pegando aqui, a Nájila Ramos, ela fez uma pergunta de um outro trabalho que o senhor fez também recentemente, a estrada do Ipatinga. O senhor destinou recursos, né, de emenda parlamentar para a estrada do Ipatinga. Como é que está essa situação? A Nájila pergunta assim, o dinheiro veio para asfaltar a estrada do Ipatinga, mas quando vai começar a acontecer? Dá para dar esse prazo para ela? Ô Nájila, até eu estou meio chateado com isso aí, mas vai dar certo, porque nós estamos, isso é uma das prioridades do nosso trabalho. Há 3 anos atrás nós colocamos R$1,5 milhão aqui para a Prefeitura de Sorocaba e mais R$1 milhão para Iperó, para construírem juntos, porque uma parte da estrada é Iperó, uma parte é Sorocaba. Por vários motivos acabou não acontecendo, a Prefeitura de Sorocaba acabou destinando isso para uma outra obra necessária e nós acabamos perdendo a possibilidade de fazer. Daí eu comecei tudo de novo. Aí aquele R$1 milhão que já estava em Iperó, nós usamos em Jorge Wetter para melhorar lá 12 ruas. Então foi feita uma revitalização, uma recuperação de várias ruas, então não foi perdido, Iperó acabou sendo beneficiado também, mas a gente não conseguiu fazer aquilo que a gente queria, que era a estrada de Jorge Wetter. Então nós aplicamos de novo, nós estamos trazendo R$2,5 milhões de Brasília, através das emendas, só que eu passei para o governo do estado, e o governo do estado está repassando isso agora para Sorocaba Iperó, só que agora com compromisso deles terem que executar. Por quê? Porque está sendo feito um convênio através da Prefeitura e do Poder Legislativo. Então, o dinheiro já temos. Agora está sendo feito esse convênio e eu acredito que as prefeituras
como o projeto já está, vamos dizer, de uma certa forma já existe um anteprojeto, eu não tenho dúvida que o ano que vem isso começa e termina, porque é uma obra relativamente rápida, porque é uma obra relativamente simples de ser feita, são 2,5 km. Então eu diria que o ano que vem, sem sombra de dúvida, isso vai acontecer. O mais difícil nós já conseguimos, viu? Que é o dinheiro, né? Agora, essa parte burocrática. Exatamente, agora cada prefeitura vai fazer o seu trecho ali, e eu vou continuar cobrando, obviamente, junto com vocês, para que as prefeituras executem a obra, já que elas vão, o dinheiro já está com o governo do estado, já foi empenhado, já está lá em São Paulo. E à medida que esse convênio aconteça, esse dinheiro vem, uma parte para o Iperon, uma parte para Sorocaba, e aí essa obra tem todas as condições, depois da licitação, de ser executada. É mais um tempinho, vai sair. Agradecendo a todas as pessoas que nos assistem agora, né, o Lucimar Pacheco, a Mônica Fogaça, o Baltazar Alarcon, a Mariana Borgo, Brunão Bezerra, Larissa Galépia, a Giovana Cardoso. Vamos aqui encerrando, já partindo para o encerramento da nossa entrevista, prefeito. O senhor sempre considerado, quem convive com o senhor, considera o senhor uma pessoa otimista. Sou. Então, felizmente, né? Felizmente. Então, já encerrando, agradecendo sua participação, pedindo também a gente sempre brinca quando recebe político aqui, pedindo suas considerações finais, mas eu gostaria de perguntar para o senhor, como é que o senhor vê o cenário? É aquele sonho de todo brasileiro hoje, é chegar segunda-feira. O brasileiro hoje ele fala assim: nossa, chega o Natal, mas não chega segunda-feira para acabar esse negócio de eleição e a gente poder voltar a ter a vida normal. Como o senhor vê que vai ser a segunda-feira do brasileiro? Bom, essa eleição foi realmente sofrida, a gente sente uma angústia muito grande das pessoas. O que eu espero na segunda-feira é que a gente tenha um governo que possa modernizar o Brasil mais rapidamente. Um governo que tenha credibilidade dos investidores. Por quê? Porque nós precisamos de investimento para investir nas empresas, para as empresas crescerem, para gerar o emprego que nós precisamos. Então nós precisamos de alguém que traga essa confiança para o mercado e que tenha vontade de fazer essas mudanças que o Brasil precisa fazer. Que ao mesmo tempo tenha um bom relacionamento com o Congresso Nacional para que a gente possa rapidamente apoiar isso. Independente de quem vai ganhar a eleição, Bolsonaro está na frente, é o favorito, etc. Se ele ganhar, nós vamos dar todo o apoio para que ele possa fazer as reformas, e eu espero que ele tenha compromisso com essas mudanças que o Brasil precisa fazer. Eu estarei, obviamente, dando todo o apoio para ele. Se for o outro lado que ganhe, também da mesma forma, todos os projetos que vierem para modernizar o Brasil vão ter o meu apoio da mesma forma. E eu vou continuar representando aqui a nossa região com muita responsabilidade. Eu tenho trabalhado em várias frentes em Brasília, em projetos estratégicos do Brasil. Eu estou na comissão de Minas e Energia, exatamente para dar apoio para as energias renováveis aqui em Sorocaba. Eu estou na comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, exatamente para que a gente entenda as mudanças que o Brasil precisa fazer para ser mais competitivo, para competir com os outros países e a gente gerar os empregos que o Brasil precisa, porque todo mundo ganha quando as empresas crescem. E eu estou numa outra comissão que é de Ciência, Tecnologia e Inovação, porque a inovação é fundamental, ela é a grande sustentação do futuro. Então nessa comissão nós discutimos a banda larga do Brasil, a internet das coisas, que é a nova etapa da internet para ser aplicado dentro das indústrias, na agricultura, nas cidades inteligentes. Quer dizer, é a nova geração da internet que traz inteligência artificial, quer dizer, ela traz inteligência para os equipamentos para que eles possam produzir mais e melhor, para que esses equipamentos possam trazer melhores serviços públicos, que possam dar mais garantia de você produzir mais com aquilo que a gente já tem, que a gente possa ter uma agricultura de precisão, que a gente possa ter a indústria que nós chamamos 4.0. Então eu estou envolvido em todos esses trabalhos estratégicos do Brasil. Eu sou autor de várias leis, projetos de lei, exatamente para acelerar o processo do Brasil no blockchain, na internet das coisas, enfim, nas novas tecnologias. Porque, como você falou, quem é otimista trabalha para um futuro melhor, Não podemos ficar esperando o futuro, nós temos que construir o futuro. E o futuro passa, sem sombra de dúvida, pela inovação e pela tecnologia. Por isso que nós temos o Parque Tecnológico aqui em Sorocaba, que é um grande centro que atrai indústrias, que, enfim, traz novas oportunidades de novas empresas, de novas soluções, de você ter mais competitividade. Então eu quero continuar aí
aí esperando. Eu vou cumprir o meu papel e espero que o próximo presidente tenha uma preocupação não com as próximas eleições, mas com o futuro das próximas gerações do Brasil. Essa é a expectativa para todo político. Queria agradecer sua presença aqui, o deputado federal Vitor Lippe, e agradecer a você que nos acompanhou aqui. Depois falando, tem aqui um comentário interessante do Matias Milran, dando sugestão de parceria do Parque Tecnológico com o CIEE, as empresas, né? Mônica Fogaça falando exatamente esse cenário que o senhor apresentava, né? Que nesse momento procura emprego e as empresas estão realmente assim afirmando que vão esperar o cenário, o próximo cenário, porque nenhuma está fazendo investimento, né? Então, agradecendo de novo a presença do ex-prefeito, deputado federal Vitor Lippe, o mais votado de Sorocaba, com 60 mil votos aqui, 120 mil votos ao total. Agradecendo a você, pedindo que continue curtindo, compartilhando esses vídeos, porque você já sabe, tá ao vivo, tá no Zenorte.